Fala conosco é Fernando Gomes, a galera mais ativa aí da comunidade do Duplo Expresso no grupo no Telegram e no Twitter já o conhece, que é professor de Direito e tem nos ajudado a compreender o que está passando aí no Telecat. Fernando, bem-vindo ao Duplo Expresso, apresente-se aí para a galera e comente, assim, a gente entra na questão de mérito, né? Na questão de mérito, se você concorda com a avaliação que eu fiz aqui com o Vior, primeiro em off, depois em on. E, bom, ele deu uma. Não é contraditório. Ele falou, olha, o Alberto Fernandes está em campanha, fazendo uma pressão, aí uma peer pressure, pressão de pares, enquanto jurista e professor de direito, que é para que não reverta. Não significa que ele acredite ali, porque o fundamental é entender isso, que não teve anulação do processo. E, infelizmente, essa confusão, se houvesse, o Vior diz que não há, na interpretação do Alberto Fernandes, se houvesse confusão, ela teria sido alimentada por círculos próximos do presidente Lula, pelo aparato comunicacional do Piguinho Vermelho, o pessoal está vendendo algo que só quem não assistiu o julgamento, em que o Fachin reiterou, dizendo Lula, chefe da organização criminosa. O Ministério Público Federal atribui ao paciente a responsabilidade pela formação do que denomina a Caixa Geral de Propinas, abastecido com recursos oriundos de contratações celebradas no âmbito não só da Petrobras, como de outros diversos públicos. E é nessa direção que ao paciente, o Ministério Público imputa a conduta de lotear a administração pública federal, direta e indireta, com propósito criminoso. E tal, o Barroso fez questão de entrar lá pelo celular para votar, o Barroso do Dallagnol entrou lá no celular, como se na verdade tivesse sido uma absolvição e uma meia-culpa do judiciário. Erramos, tal, que estávamos em devaneio, agora voltamos aqui ao Estado de Direito. Você concorda, primeiramente, que há uma operação de desinformação e você acha que ela é consciente, ou um pessoal que também quer fazer campanha acha que isso é útil, e você, se tivesse capacidade de influenciar, você acha que é útil continuar tocando flauta mágica em vez de falar para a gente, para o pessoal, para a base, qual é a realidade, o diagnóstico, e daí ver o que a gente pode fazer? Mas comece apresentando aí para a galera. Fernando Gomes. Muito bom, Romulo. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Ótimo, excelente. Bom, muito boa noite para você aí, né? E boa tarde para todos os expressionautas. Eu sou o Fernando Gomes, um integrante novato, mais ou menos. Eu já acompanho já há algum tempo, mas assim, com uma contribuição mais estreita, né? Que a gente tem tido uma interlocução. Aliás, esse é o nosso primeiro papo ao vivo, né? Assim, é um primeiro série de coisas. É verdade, tinha tido apenas troca de áudios pelo Telegram. Isso, exatamente. Primeiro lá pelo Twitter, depois pelo Telegram. Pois é, então, eu acho que você me apresentou adequadamente. Eu sou um professor de Direito Constitucional e de Direito Administrativo, que tenho acompanhado aí essas questões com bastante afinco, e eu acho que posso contribuir de alguma forma para assim, ou tentando afastar a ideia de confirmação de viés, assim, corroborar, atento para as confirmações de vieses, corroborar a narrativa que você está colocando aqui, que fundamentalmente, você já sabe, eu concordo, basicamente concordo que há uma operação de desinformação, concordo que essa operação de desinformação obviamente é articulada de maneira a produzir esses efeitos e por outro lado, é propagada por uma quantidade, por uma legião de pessoas que não tem exatamente o conhecimento técnico para avaliar a situação e que, vamos dizer assim, movida por sentimentos legítimos aí, propala wishful thinking sobre os possíveis futuros aí do caso do ex-presidente Lula em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal e, fundamentalmente, mantendo essa ideia, né, de que é possível esperar alguma coisa de lá. Eu não sei qual foi a parte lá com o Supremo, com tudo, que o pessoal esqueceu. Eu, sinceramente, fico me perguntando, né? E aí fica um pouco difícil acreditar que essa encenação tanto grotesca, né? Vamos pensar aí no voto ontem do... Você estava ligado em outra coisa, teve dificuldades para voltar para a realidade aqui, estava observando o processo lá na Argentina, com a nossa querida Cristina Fernandes Kirchner, e ficou com dificuldade de voltar para cá e encontrar. E eu tive que enfrentar aqui, meio mesmerizado, o voto do Cássio Nunes, aquela coisa assim, completamente fora do esquadro. Mas é isso, acho que estamos aí diante de uma situação que reclama algo distinto daquela comemoração que foi plantada, nós sabemos, né?
ontem naquela notinha que depois até apagaram o tweet lá. Eu mostro aqui daqui a pouco. Vamos de trás para frente. Vou colocar aqui na Sim, tela. sim. Quero saber se você concorda, discorda e em que parte aqui especificamente eu tenho algo a acrescentar. O seguinte, ó. Aqui, enfim, para mim, mais importante do que o pessoal falou horas e horas ali, eu gosto de olhar a interação entre os ministros, que elas entregam essas coisas, a pessoa chega, não ia entrar, mas faz questão de entrar, aí no final um fala, o Gilmar vota, aí o Fachin fala, não, mas peraí, tá diferente do que você tinha me passado aqui, qual que vale? Não vale o seu e tal. Então, olha só o resumão que eu fiz aqui 19 horas atrás, ó. Eu também fico muito mais atento, né, na encenação hoje em dia. O jogo de cena, o mise-en-scène também tá. Diz muito mais do que o pessoal que lê a manchete falando, deu 5-4, 6 a não sei o que e tal. Gente, tem que assistir. É horrível, mas tem que assistir para pegar essas coisas, gente. Olha só, a própria maneira como o Fachin conduziu o relatório dele, a leitura do relatório, lá enfatizando aquelas partes em que, bom, enfim. Exatamente. Desculpa, interrupção. Olha só, aí eu falei o seguinte, ó, STF, a conta que não fecha. Todo o AUE, lembra, lá desde de março até aqui, foi o Fachin levar direto para o pleno, né, os 11 ministros do STF, e não para a segunda turma, recursos à sua decisão extemporânea, monocrática, sobre incompetência do Sérgio Moro para julgar os casos da Lava Jato envolvendo Lula. Anteontem, na quarta-feira, venceu o Fachin. A primeira coisa que eles julgaram era se o pleno poderia ou não julgar isso e essa afetação direta ao pleno pulando a Suprema Corte. Foi esse o primeiro julgamento, da quarta-feira. E havia um recurso do Lula e dos advogados contra a decisão do Fachin. E esse recurso foi derrotado. Eles falaram, não queremos que seja julgado aqui, queremos que seja na segunda turma. Foi derrotado, assim, a caixa pante, lá todo mundo falou, não, vai ser aqui no pleno sim. Foi derrotado, certo? Certo. Para perplexidade de juristas, como o próprio professor Ricardo Lodi, como o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, está aqui, ó, ele, e que foi advogado da Dilma Rousseff, na parte lá do processo de impeachment, na parte fiscal. Aí daqui, ó, que eu botei, ó, para perplexidade de juristas, ele botou aqui, ó, acabou o princípio, ó, hoje o princípio do juiz natural foi reduzido a um juízo de conveniência e oportunidade do relator. Isso é uma piadinha pra gente que é do métier. Mas aqui continuando, ó, para perplexidade de juristas, como um entre muitos, o Ricardo Lodi. No pleno, aí já é ontem, quinta-feira, o Fachin usou a fala dele para esbofetear o Lula no que interessava, que era a história da... usou para isso. Mas no que interessava, que era a discussão sobre competência, ele foi acompanhado por quem? Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Lewandowski. Ora, quem são esses? São os companheiros do Fachin na segunda turma. Olha qual era o AUE e quem votou com ele. Eu falei, então a incompetência, se esses aí fossem votar lá como votaram ontem, ia ter ganhado de 4-1. Qual o sentido, então, do Fachin ter tirado de lá e mandado para o pleno, causando todo esse AUE? Vendo que alguma coisa não fecha? É verdade. Só faz sentido se isso foi construído de lá para cá, entre os 11, como a avenida preferencial para seguir tocando o jogo. Para onde quer que eles queiram tocar. Aí sim, é um juízo de conveniência e oportunidade. Aí, voltando à piadinha. Se fosse bom para o Lula, o Fachin, que chamou ele várias vezes de chefe de esquema criminoso ontem, iria por aí? Junto com quem, minha gente? Com Luiz Roberto Barroso, o homem do Deltan Dallagnol no STF? Ainda mais fazendo objeção pessoal, ele falou, olha, eu não concordo com isso, mas me dobra a maioria. Como também fez mais uma vez, olha, essa história da colegialidade é o catch-all. A Rosa Weber, de novo, fala, olha, eu discordo, acho que é competente, mas eu me dobro a maioria. Disseram os dois. Eu não sei, me escapou, Fernando, depois de repente você lembra. Se mais alguém fez essa história do colegialidade, mas por quê? Olha que histórias que interessam. Fala, ó, eu discordo, eu acho que o Sérgio Moro seria competente, mas eu me dobro a maioria e tal. Bom, que maioria é essa? Somando o Cássio aí, o terrível, como estava falando, o bolsonarista, com o próprio Barroso, a Rosa Weber, o Marco Aurélio Mello, o Fachin, o próprio Fachin e o Fux, já davam uma nova maioria para falar que era competente sim. Eles estavam ali formando ou reformando a maioria. Então esse argumento era só para quem queria se esconder atrás disso como um biombo. Mais uma vez, indicativo de gato na tuba. Enganando incautos, dentre os quais eu espero que não esteja o próprio Lula, o Brasil 171 cumpriu, mais uma vez, sua função e planta que os processos foram anulados. Imagina, só as decisões. A instrução, que é o mais longo, pode ser toda aproveitada. Aliás, como vários ministros fizeram questão de ressaltar ontem, inclusive o Fux no encerramento. Só resta saber com quem cai esse processo agora. É Brasília, surgiu a história lá de São Paulo, com o carequinha lá de São Paulo e tal, etc e tal.
No mais, o show continua na semana que vem, quando o Pleno aborda a suspeição do Sérgio Moro. O Pleno declarando-se incompetente, que aí, pelo que eu vi, do pessoal que ouviu com atenção os pronunciamentos ao longo dessa semana, parece que é o que vai prevalecer, então fica na segunda turma, ou então, numa hipótese mais remota, se declarando competente para rever a decisão da segunda turma, mas ratificando a mesma, que são os melhores cenários possíveis, só cai o processo do triplex. Sobram o sítio e o instituto, que são, inclusive, mais problemáticos. No pior cenário, que o pessoal aqui acha que é bastante improvável, revertendo-se a suspeição, vai ser constrangedor resgatar certos prints de ontem com "Viva a Justiça do Brasil", dia histórico, resgatada a credibilidade do judiciário, num pessoal que finge, que esqueceu, Fernando, lá com o Supremo com tudo, do Jucá. É esse pessoal, mais uma vez, se fazendo de ingênuo, muito mal, registre uma vez mais. Aí pegando a hipótese do Alberto Fernandes, como fala o Viola, não, na verdade está querendo fazer uma pressão de par, de professor de direito, uma pressão tal. Bom, esse é o melhor cenário, mas tem gente que se finge de bobinha assim. Fim? Não é o fim. Semana que vem continua e vai essa incerteza que é certa e totalmente controlada até a hora que se bobear, quase até a hora da urna positiva e operante. Aí, PS, e isso é uma dúvida minha mesmo. Tem uma dúvida se o Lula assiste aos seus julgamentos. Ele que não tem formação no direito, mas é interessado. Então, talvez o jargão seja... o próprio Piero Lines, eu vou te falar a verdade, Fernando. Eu não estava assistindo, eu estava me poupando, porque eu falei, Fernando está assistindo por mim, vai me passar as coisas. Mas aí Piero Line, que estava assistindo, falou assim, eles estão falando do juridiquês, grego, eu estou boiando. Vê lá para mim, por favor, para traduzir. Olha, pelo Piero, o que a gente não faz? Eu fui assistir, saí, falei, ai meu Deus, saí dos Campos Elíseos e fui, né, ao mais fundo do Hades, ouvi aquela porcaria, já do meio para o final, mas por conta disso. Então, obviamente que o Piero, que é antropólogo, não entende, o Lula, que não é advogado, tampouco vai entender, mas eu veria para ver essas coisas, que você vê, e tal, e para, assim, o dito pelo não dito, eu veria, por quê? Olha só, a gente se obriga a fazer isso, né, nós que não somos... Bom, todo brasileiro é interessado nos processos do Lula, mas enfim, ele, por motivos a mais. Falei, ou será que o Lula só consome manchetes, como essas de 171 fake, indicando placar e efeitos, apenas efeitos imediatos? E será que o Lula continua confiando no que diz o companheiro doutor do PT jurídico? Como nós vimos, e ele próprio viu na história da prisão, lembra? Não tem prisão preventiva, não tem habeas corpus em prisão preventiva, presidente, é tudo acertado lá no STF, o senhor entra hoje no sábado, sai na quarta-feira, presidente, não tem chance, pode ir preso, que não tem chance do senhor não ser candidato. Eu já vi que é um perigo confiar em parecer de amigo doutor do PT jurídico. Em tendo assistido o ex-presidente Lula, que nós assistimos, Fernando, por dever de ofício e dever de brasileiro, teria como comemorar essa vitória de um voto em que ele foi chamado várias vezes de ladrão, como registrou aí esse suposto júbilo do Lula, o agrojornalismo da Globo, umas notinhas que eu botei aqui, ó, cadê, ó? Aqui foi os advogados falando que a decisão restaurou a credibilidade da justiça, ao reconhecer a incompetência do Moro. Aí daqui, Gleisi Hoffmann falando dia histórico, o Haddad falando, ó, não há paz sem justiça, mas o que interessa é que, ó, Bela Megali, uma agrojornalista, falando, ó, Lula festeja decisão do plenário do STF que anulou as condenações da Lava Jato. O voto vencedor era aquele que falou que ele era ladrão.